Vamos gravar hoje o vídeo Direitos Humanos em Questão de número 12. Sugiro que assistam abrindo no Google Direitos Humanos em Questão de número 1 ao número 11. Esse é o 12º vídeo. Sugiro ainda que no Google digitem vítimas de crimes de torturas mentais e poderão ler, né, os depoimentos das diversas vítimas, inclusive algumas com a indicação de endereço, de telefone e outros dados mais. As vítimas realmente querem resolver essa questão, saber o que está acontecendo e que as autoridades judiciais tomem uma atitude para se verem livres desses transtornos, dessa invasão à privacidade e de toda essa sorte de torturas às quais estão sendo submetidas. Muito bem, nós sabemos que tudo que exige nova lei, que exige novo procedimento, existe também uma nova conjuntura política, né? E a nova conjuntura política que nós temos a nível econômico mundial, integrada à chamada globalização e seus reflexos no âmbito da nova organização jurídico-administrativa adotada no Brasil, como resposta de adaptação ao novo contexto. Então, é uma nova conjuntura política e, obviamente, os seus reflexos giram em torno da organização jurídico-administrativa. O que eu não entendo é essa junção e essa comunicação das duas orlas, política-econômica e jurídico-administrativa, num consenso de deixar correr esse crime silencioso, né? Esses crimes tecnológicos de torturas mentais. Verifico que a mesma linha de segmento em todos os apontamentos já feitos, o surgimento de um novo paradigma imperial e a necessidade de um novo modelo organizacional jurídico. Realmente há. Nós temos aí, nesse exato momento, um crime que envolve todas as orlas do sentido da globalização. Nós temos essas 123 mil vítimas no Brasil de crimes de torturas mentais, apontados através de estudo, pesquisa e estatística pelo colega vítima ativista de Porto Alegre, que é Wellington Antônio Doninelli Pereira. O Wellington já está dentro desse processo e, com isso, ele desenvolveu estudos em todas as áreas, inclusive autodidática em física, para tentar equipamentos eletrônicos que deem proteção e resguarde a essa invasão psicotrônica, a essa invasão mental, a invasão da sua privacidade. Os senhores podem visitar a página do Facebook de Wellington Antônio Doninelli Pereira, de Porto Alegre, e ele tem ali vários relatos e blogs, inclusive internacionais, de sua publicação. E ele faz parte de grupos de resistência aqui no Brasil e também no exterior em relação à luta contra essa modalidade criminosa. Em todos os países se encontram vítimas dessa modalidade criminosa. É globalizante essa criminalidade. Um novo paradigma jurídico globalizado, sem estigmações sociais, questionando a lógica do capitalismo em sua expansão ininterrupta, seria uma necessidade que se juntaria a esse novo modelo organizacional jurídico. Nós nunca, em tempo algum, nós sabemos pelos jornais, pelas leituras, não é, que os satélites se fizeram tão presentes dentro da manipulação de sistemas laboratoriais de seres humanos. E há de se questionar se está finda a ameaça comunista ou se o regime socialista totalitarista não está se expandindo por todo o mundo. Todas essas tendências, toda essa participação tecnológica, toda essa participação de satélites no remonta, é um feedback, é um retrocesso, né, às ideias comunistas e socialistas de governos totalitaristas. Então, essa análise seria uma análise de bom termo. Temos hoje um mercado mundial integrado, né, de integrações sob o domínio de grupos tecnocratas, na total prática da desregulação dos direitos humanos,
calando o judiciário em relação a todas as possibilidades de controle e extinção dos ataques aos indivíduos alvos, que são os TI, Target Individual, em todo o mundo, não só no Brasil. Quem ou o que compõe esses grupos cientificistas que são classificados por suas ações como terroristas, psicopatas e nazistas, porque são ações realmente poderosas, não é? E elas invadem territórios sem nenhum tipo de defesa ou resistência aos nacionais. Quais seriam esses grupos que poderiam estar unidos, grupos de primeiros mundos, cientistas, financiados por esse empresariado tecnocrata? Quais seriam esses grupos? Blocos regionais de países, forças governamentais de primeiro mundo, grupos tecnocratas independentes, igreja ou Estado? Ou seria igreja e Estado? Se tomando como fenômenos que são as ocorrências de vitimação de seres humanos, teremos como provável justificativa para a definição da sociedade civil um certo processo de negação de inércia. Gente, as vítimas dos processos de tortura mental, elas estão sendo estigmatizadas. É por isso que eu vivo gritando, nós precisamos de uma legislação e eu quero, por favor, um CID para as vítimas, um CID, um tratamento diante da Previdência Social diferenciado, porque realmente são mais de 30 anos de tortura mental. Sequelas existem, algumas se arrastam num teatro de vida normal e tudo está normal e confiando e persistindo e resistindo, porque tem que sobreviver e tem que se compor socialmente. Então o sofrimento é grande, é um sofrimento que não tem com quem ser compartilhado. Não há quem estranhe essa modalidade criminosa. Né? Então, o que acontece? Nós estamos falando sobre estigmatização dessas vítimas, desse risco. Nós sabemos que nós temos aí exemplos de estigmas sociais históricos ou existentes, podem ser de deficiências físicas ou mentais, ilegitimidade, homossexualidade, filiação a uma nacionalidade, religião ou etnicidade específicas, tais como ser judeu, negro ou cigano. Outro sim, a criminalidade carrega um forte estigma social. Eu quero dizer que dentro desse quadro de deficiência física ou mental ou de qualquer um dos outros, eu não aceito a colocação das vítimas de torturas de crimes mentais. Porque não tem como uma pessoa ser vítima e uma pessoa ter aquele problema, aquela deficiência mental, ou por hereditariedade, ou por ter nascido assim, ou por ter adquirido em decorrência de algum acidente ou alguma outra questão de saúde. Então, as vítimas de torturas mentais, elas não devem ser estigmatizadas socialmente e nem ser consideradas como portadoras de problemas mentais. Segundo Erving Goffman, nós temos que o estigma pode se apresentar em 3 formas. As deformações físicas, deficiências motoras, auditivas, visuais, desfigurações no rosto e outras mais. Características e alguns desvios de comportamento, distúrbios mentais, vícios, toxicodependência, sexualidade, reclusão prisional e outras, e estigmas tribais, relacionados com a pertença a uma raça, nação ou religião. O que está acontecendo? Estão querendo abrir para mais um tipo de grupo que possa se enquadrar dentro dos grupos sócio-históricos estigmatizados? Nós não podemos, por isso nós temos que aumentar essa resistência contra esse plano ardiloso, criminoso, resultante dessa subversão da saúde, subversão do judiciário, desses crimes silenciosos que estão sendo praticados. Um TIC é um target individual, que é um alvo, ele pode vir a ter alguma deficiência, assim, em resultado da tortura que passou.
Nós temos muitos torturados no Brasil que hoje eles não têm a mesma produtividade, o mesmo desenvolvimento. Muitos foram mutilados, não só neurologicamente, mas fisicamente, e outros foram mortos. Portanto, as pessoas que estão dentro desse grupo, que já falaram, já prestaram seus depoimentos no TV Privacidade pelo YouTube, que já tem aí suas fotos, que assumiram a sua condição, buscando a defesa da sua condição e a sua liberdade, não devem ser indivíduos estigmatizados, mas devem representar uma vergonha para a história do judiciário nacional, dos judiciários mundiais, porque é uma vergonha seres humanos passarem por tudo o que essas pessoas passam sem que haja um processo jurídico legal, um inquérito policial. Vamos continuar agora vendo um pouquinho mais sobre a questão de estigmas. Tenho muito falado em estigmas, eu sei que tem pessoas que às vezes ouvem e não têm um conhecimento do significância e do significado desse vocábulo e sua extensão. Embora as características sociais específicas que se tornam estigmatizadas possam variar através do tempo e espaço, em 3 formas básicas de estigma: deformidade física, características pessoais e status tribal desviante. São encontrados na maioria nas culturas e épocas, levando alguns psicólogos a teorizar que a tendência para estigmatizar possa ter raízes evolucionárias. Há também o estigma de comportamento que definem e limitam os aspectos da vida cotidiana. Por exemplo, a cor rosa no vestuário apenas para mulheres e o futebol como esporte de homens. E esses estigmas são associados a outros como por exemplo, estigmas associados a outros, como por exemplo, roupas largas são para mulheres e roupas largas são para homens e justas são roupas para mulheres. Pessoas que desobedecem esta norma são consideradas homossexuais. Apesar de esses estigmas enfraquecerem com o tempo, eles permanecem ativos até que um grande choque cultural os derrube. Nós temos essa informação através da Wikipédia, estigma social. Muito bem, gente, a questão é que relacionar, rotular as pessoas traz o estigma social. Em um dos vídeos, foi no vídeo 10, no vídeo 9, no vídeo 10, quando eu disse que eu não considerava a questão dos professores, a classe dos professores, como sendo possível para diagnosticar problemas mentais em alunos, é porque desse apontamento vem a rotulação. Da rotulação vem o bullying, do bullying vem a estigmatização. Certo? Então, a estigmatização é algo que tem que ser socialmente, historicamente, tem que ser vencido. As vítimas de torturas mentais, elas podem sim sofrer alterâncias ou alterações em seus comportamentos mentais. Poxa, mas é claro, se eu estou sofrendo uma agressão mental, eu tenho que responder. De repente, eu me vejo falando sozinha. Certo? Se me é lançada uma calúnia, uma difamação, uma injúria, eu posso responder de diversas formas. Eu posso me irar e dizer, eu não sou isso, eu não fiz aquilo. Quem é você? Se identifique. As pessoas muito evangélicas, muito religiosas dizem, o sangue de Jesus tem poder. Então, de repente, tem alguém por perto que fala, você está ficando louca, você está falando sozinha, e daí já vem uma rotulação. A rotulação traz um CID errado da saúde. Essa pessoa não é louca. Se ela está sendo transtornada, ela não é transtornada por um problema mental, mas ela está sendo transtornada por uma telepatia sintética, por uma metodologia de tortura mental. Ela está sendo transtornada é porque ela tem um chip, é porque ela tem um V2K, ou porque tem nas paredes da casa dela algum instrumento, algum aparato que foi colocado sem a autorização dos moradores da casa. Às vezes nem o proprietário da casa sabe que esse aparato foi colocado e está tendo a sua própria privacidade invadida. É muito importante observar tudo isso. Inclusive, a Polícia Federal e a Polícia Civil deveriam já estar fazendo essa investigação e não perseguindo o TIS. O que essa pessoa deve, que ela está condicionada dessa forma? Não deve nada. Nós temos 123 mil pessoas no Brasil, mães, crianças, homens, idosos, todo mundo está devendo alguma coisa?
dentro do Poder Judiciário, ou seja, criminalmente, ninguém cometeu crime nenhum. Então, somos cidadãos e somos vítimas. Qual o procedimento? Vamos verificar como é que esse canal de comunicação marginal está operando. Nós temos que pegar esse grupo de psicopatas, nós temos que pegar esse grupo de cientistas, nós temos que pegar esse grupo empresarial da tortura humana. Não é? Então é isso que tem que ocorrer. Olha, é muito, muito triste quando a gente estigmatiza uma pessoa como portadora de problema mental. Né? Esses termos transtorno é causado pelo quê? É condição genética, é hereditário? Foi um acidente, foi um problema, um trauma que sofreu? Não, é um target individual. Então, é resultante de tortura, de experimento laboratorial nazista, de experimentação humana não autorizada. Então, é uma vítima. Então, agora vamos verificar qual é o resultado desse transtorno que ele está sofrendo, que tipo de transtorno que é. Então, os termos transtorno, distúrbio e doença combinam-se aos termos mental, psíquico e psiquiátrico. É um resultado ainda positivo para quem pratica o crime, porque além dos anos de vida perdido, de felicidade, de realizações, de projetos conquistados, mesmo depois reconhecido como vítima e sendo tratado, ele ainda vai ser enquadrado dentro dos grupos mentais, ou seja, de portadores de problema mental. Dali em diante, ele será um portador de problema mental, certo? E eu digo mais, os filhos dessas pessoas, elas serão consideradas como o filho da louca, o filho do louco. Quando esses meninos vierem a disputar a colocação empregatícia, ou querer se unir em casamento, ou ter uma realização na vida afetiva, não me digam que isso não vai prejudicar, que é utopia. Dizer que não há um condicionamento social só se de agora até lá os valores mudarem, e isso não vai ocorrer. Então, não só a primeira, a segunda geração, mas a terceira, a quarta gerações serão prejudicadas continuamente. É um crime perpétuo em termos de descendência de gerações futuras. Quer dizer, é uma coisa que parece engraçada ver uma pessoa falando sozinha em consequência disso, ver uma pessoa gritando para tentar se defender de um ataque sexual desse porte virtual, adverso da conjunção carnal. É uma pessoa gritando, uma pessoa chorando e até tentando suicídio. Pode parecer engraçado? Sim, tem muito doente social em meio à sociedade, mas essa é uma questão seríssima. Certo? Então, essas pessoas consideradas mentais, psiquiatricamente classificadas, né? Esses termos eles servem para descrever anomalia. Realmente são fatos anormais os descritos? São, mas são criminosos. Quem está praticando está com a certeza da impunidade. E quem está oferindo essa certeza é o poder responsável em praticar essa autoridade e a justiça no Brasil. Certo? Então, esse sofrimento, essa combinação dos termos mental, psique e psiquiátrico serve para descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica ou mental, e não há outro desígnio senão trabalhar em torno de produzir, e depois que produz, quer provar que o indivíduo tem problema mental ou de ordem psicológica e psiquiátrica. O pior é isso, como eles dizem, eu vou transformar, eu vou fazer, eu faço o que eu quero, eu torno o indivíduo o que eu quero, o indivíduo me pertence e no final assina como um indivíduo sendo portador desse problema, e isso é a sua sentença absolvitória. Entende? Quando eu falo em subversão da saúde, da psicologia e da psiquiatria, os transtornos mentais são um campo de investigação interdisciplinar que envolve áreas como a psicologia, filosofia, psiquiatria e a neurologia. As classificações diagnósticas mais utilizadas como referência no serviço de saúde e na pesquisa hoje são o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais, DSM-4, e a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID-10. O CID-10 não é para nós. O CID-10 não é para nós. Tem que inventar uma nova categoria. Se há desordens psiquiátricas e mentais em consequência, então para os X não compete o CID-10.
Em psiquiatria, em psicologia, prefere-se falar em transtornos, perturbações, disfunções ou distúrbios psíquicos e não em doenças. Isso porque apenas poucos quadros clínicos mentais apresentam todas as características de uma doença no sentido tradicional do termo, isto é, o conhecimento exato dos mecanismos envolvidos e suas causas explícitas. O conceito de transtorno, ao contrário, implica um comportamento diferente, desviante e anormal. No Brasil, a Câmara Federal aprovou em 17 de março de 2009, em caráter conclusivo, o projeto de lei 6.013/01 do deputado Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, que conceitua transtorno mental, padroniza a denominação de enfermidade psíquica em geral e assegura aos portadores desta patologia o direito a um diagnóstico conclusivo conforme classificação internacional. O projeto determina que transtorno mental é o termo adequado para designar o gênero enfermidade mental e substitui termos como alienação mental e outros equivalentes. Eu gostaria de saber, diante de todas as denúncias que nós fizemos, inclusive para o Senado Federal, se o deputado Jutaí Júnior pensou na Rosângela Santos Brandão, de Salvador, Bahia, uma das vítimas em potencial. É só digitar pelo Google, o depoimento dela é um dos primeiros, quando ele generalizou, porque realmente é uma questão globalizante, mas é uma questão que não pode ser generalizada dentro desse atual contexto e desde 2009, porque tem mais de 30 anos, é impossível um legislador estar alienado dessa questão. Nós escrevemos muito, muito para o Senado Federal, para todos os senadores. Então, eu acho impossível. Veja, enfermidade psíquica em geral, conforme classificação internacional. Quer dizer, eles sabem que o problema está acontecendo em todo o planeta. Resolveram generalizar, não é? Assim facilita. Pega a pessoa que diz que foi vítima durante 20 anos, interna, carimba na testa dela assim, ó, doente mental, doente psiquiátrico. E acabou. E acabou. Alienação mental é muito pouco. Alienação mental dentro do quadro do trabalhador, quando o trabalhador trabalha numa coisa que não gosta, que rejeita, com qual não se dá e nem se produz, mas tem que trabalhar, está trabalhando, ele está produzindo uma alienação. Ele está se alienando. Porque, na realidade, ele não gosta do que faz, não tem nada a ver. Me desculpem. Está reforçando continuamente o processo de dominação capitalista em cima da classe trabalhadora, não é? Então é muito pouco falar em alienação. Tem que carimbar a testa do cidadão, é assim, ó, doido, certo? Doente mental. Isso é injusto, isso é crime, tá? Os estigmas, tá? Num outro foco da religiosidade, são aqueles sinais que às vezes aparecem no indivíduo e são considerados assim como milagres pela Igreja Católica, né? Nós temos aí dentro da religiosidade os estigmas como um dos 5 sinais que aparecem no corpo, nos mesmos pontos onde ocorreu a crucificação de Jesus Cristo, isto é, nos pés, ou nos punhos e tórax, reproduzem as 5 chagas de Jesus, certo? Então, os estigmas aos quais estou me referindo nessa matéria é aquele estigma que lança as pessoas a uma rotulação, a uma classificação e a um isolamento social. Existem isolamentos, grupos isolados, não é? Eles durante muitos anos, séculos, eles classificaram como diferentes grupos étnicos, grupos ilegítimos, homossexuais. Até hoje, tudo isso ainda é muito estigmatizado. Só que as vítimas de torturas mentais, os targets individuais, não podem de forma alguma serem estigmatizados, porque é uma vergonha para o processo histórico social do Brasil. Fica aqui mais esse vídeo, né? Esse é o vídeo número 12 para todos.